Capítulo 18. E sucedeu, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que se tornou rei Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Veio a ter 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E ele fazia o que era direito aos olhos de Jeová, segundo tudo o que Davi, seu antepassado, tinha feito. Foi ele quem removeu os altos e despedaçou as colunas sagradas, e decepou o poste sagrado, e esmiuçou a serpente de cobre que Moisés tinha feito. Pois até aqueles dias os filhos de Israel tinham feito continuamente fumaça sacrificial a ela, e costumava ser chamada de ídolo serpente de cobre. Foi em Jeová, o Deus de Israel, que ele confiou, e depois dele não se mostrou haver nenhum igual a ele entre todos os reis de Judá, mesmo aqueles que vieram a ser antes dele. E ele se apegava a Jeová. Não se desviou de segui-lo, mas continuou a guardar os seus mandamentos, que Jeová tinha ordenado a Moisés. E Jeová mostrou estar com ele. Para onde quer que saísse, agia com circunspeção. E ele passou a rebelar-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Foi ele quem golpeou os filisteus até Gaza e também seus territórios, desde a torre dos vigias até a cidade fortificada. E aconteceu no 4º ano do rei Ezequias, isto é, no 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e começou a sitiá-la. E foram capturá-la ao fim de 3 anos. Samaria foi capturada no 6º ano de Ezequias, isto é, no 9º ano de Oséias, rei de Israel. O rei da Assíria levou depois Israel ao exílio na Assíria e os fez ficar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos, por causa do fato de que não tinham escutado a voz de Jeová, seu Deus, mas tinham persistido em infringir seu pacto, sim, tudo que Moisés, servo de Jeová, ordenara. Não escutaram nem fizeram isso. E no 14º ano do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e passou a tomá-las. Portanto, Ezequias, rei de Judá, mandou dizer ao rei da Assíria em Laquis: Pequei, recua de mim, o que for que me impuseres eu carregarei. Concordemente, o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Ezequias, portanto, deu toda a prata que se achava na casa de Jeová e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, Ezequias arrancou o ouro das portas do templo de Jeová e das ombreiras que Ezequias, rei de Judá, tinha recoberto e o deu então ao rei da Assíria. E o rei da Assíria passou a enviar Tartã, e Rabi-Saris, e Rabsaqué, de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias, com uma pesada força militar, para subirem e chegarem a Jerusalém. De modo que subiram e chegaram, e ficaram parados junto ao aqueduto do reservatório superior, que está junto à estrada principal do campo do lavadeiro. E começaram a clamar ao rei, mas saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, que estava sobre os da casa, e Sebna, o secretário, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Por conseguinte, Rabsaqué disse-lhes: Por favor, dizei a Ezequias: Assim disse o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta em que te estribaste? Disseste, mas é a palavra de lábios. Há conselho e potência para a guerra. Agora, em quem confiaste de modo que te rebelaste contra mim? Eis que confiaste agora no apoio desta cana esmagada, o Egito, a qual, se um homem se firmasse nela, certamente lhe penetraria na palma da mão e a furaria. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que confiam nele. E caso me disserdes: É em Jeová, nosso Deus, que pusemos a nossa confiança, não é ele cujos altos e cujos altares Ezequias removeu, enquanto disse a Judá e a Jerusalém: É diante deste altar em Jerusalém que vos deveis curvar? Agora, pois, por favor, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Síria,
e deixa-me dar-te 2.000 cavalos para ver se tu, da tua parte, podes pôr neles cavaleiros. Como, então, poderias fazer voltar atrás a face de um único governador dos menores servos de meu senhor, enquanto tu, da tua parte, confias no Egito quanto a carros e a cavaleiros? Agora, acaso é sem autorização de Jeová que subi contra este lugar para o arruinar? O próprio Jeová me disse, sobe contra esta terra e tens de arruiná-la. Então Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna e Joá disseram a Rabsaqué, por favor, fala com os teus servos em sírio, pois podemos escutar. E não nos fales no idioma judaico, aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Rabsaqué, porém, lhes disse, acaso é a teu senhor e a ti que meu senhor me mandou falar estas palavras? Não é aos homens que estão sentados sobre a muralha, para que, junto convosco, comam o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? E Rabsaqué continuou de pé e a clamar em voz alta no idioma judaico. E prosseguiu, falando e dizendo, ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim disse o rei, não deixeis que Ezequias vos engane, porque não vos poderá livrar da minha mão. E não vos faça Ezequias confiar em Jeová, dizendo, Jeová, sem falta, nos livrará, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não escuteis a Ezequias, pois assim disse o rei da Assíria, fazei uma capitulação a mim e saí a mim, e coma cada um da sua própria videira e cada um da sua própria figueira, e beba cada um a água da sua própria cisterna, até que eu venha e realmente vos leve a uma terra igual à vossa terra, uma terra de cereais e de vinho novo, uma terra de pão e de vinhedos, uma terra de oliveiras e de mel. E continuai a viver para que não morrais. E não escuteis a Ezequias, pois ele vos engoda, dizendo, o próprio Jeová nos livrará. Livraram deveras os deuses das nações, cada um a sua própria terra, da mão do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Livraram eles a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses dos países livraram a sua terra da minha mão, de modo que Jeová livre Jerusalém da minha mão? E o povo ficou calado, e não lhe respondeu uma palavra, pois era mandamento do rei, dizendo, não lhe deveis responder. Mas Eliaquim, filho de Hilquias, que estava sobre os da casa, e Sebna, o secretário, e Joá, filho de Asaf, o cronista, chegaram a Ezequias com as suas roupas rasgadas, e contaram-lhe as palavras de Rabsaqué.